Oi, tudo bem? Eu sou a Marci e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu trouxe o passo a passo dessa gola de crochê. É muito fácil de fazer e super rápida também, além de compor o nosso look e deixar a gente bem quentinha nesse inverno, né? Essa receita foi sugestão de uma seguidora lá do meu Instagram. Ela me mandou a foto dessa faixa aqui, que já tem vídeo aqui no canal. Se tu ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também mandou a foto dessa gola maravilhosa, também feita em crochê. Eu adorei esse modelo e fiquei super feliz de poder trazer o passo a passo aqui para o canal. Muito obrigada, Edna Mazali, pelo carinho e pela confiança no meu trabalho. Eu espero de coração que tu goste dessa aula. Então, mais uma vez, muito obrigada. Se tu gostou dessa peça, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações para sempre que eu publicar uma receita nova aqui no canal, tu ser notificado, tá bom? Então agora vamos conferir a lista de materiais e em seguida o passo a passo dessa gola maravilhosa. A minha gola, ela já tá pronta. Então aqui, ó, quando eu iniciei esse trabalho, eu iniciei fazendo com o mesmo fio que eu fiz a faixa, que foi o Urbano Baby. E eu usei também o fio duplo. Quando eu fui fazer a minha gola, eu consegui fazer só até a metade com esse fio porque acabou meu novelo. Então, eu utilizei 2 novelos diferentes aqui nesse trabalho, tá? Mas isso é só porque acabou o meu novelo. Quase que nem dá pra ver aqui a mudança de cor de um fio pro outro, porque eu peguei a mesma tonalidade. Então, aqui no início do meu trabalho, até essa metade aqui, eu tenho o fio Urbano Baby na cor cinza. E depois, quando acabou esse fio, eu emendei o fio Harmony duplo também e continuei fazendo aqui as carreiras da peça, tá? Então, eu trabalhei com 2 cores e 2 fios diferentes, mas só porque acabou o meu novelo aqui. Quando tu for fazer a tua peça, tu vai fazer ela da mesma cor, né? Então não vai ter essa alteração aqui de cor no final do trabalho. A não ser que tu queira fazer de 2 cores. Aí tu vai fazer metade de uma cor e metade de outra cor. Isso fica a gosto de cada um, tá bom? Olhando aqui no vídeo, quase nem dá pra perceber, né? Que ficou com 2 cores, um tom sobre tom. Mas eu achei que ficou super bonito esse degradê de cores aqui que formou, tá? Então, só para explicar que ficou assim a minha gola, tá bom? No vídeo, eu vou mostrar somente com o fio Harmony, mas o passo a passo é exatamente o mesmo, tá bom? Para mostrar, então, a receita dessa gola aqui no vídeo, eu peguei o meu fio Harmony e vou usar ele duplo. Então, eu peguei um fiozinho de dentro e um fiozinho de fora do meu novelo, para poder trabalhar com o meu fio duplo, tá? E também vou utilizar a minha agulha de número 5 milímetros. Na faixa, eu trabalhei com agulha de 4 milímetros, mas aqui na gola, como eu quero que ela fique um pouquinho mais fofinha, mais macia, eu vou trabalhar com uma agulha um pouco maior, tá bom? A minha gola eu decidi fazer com 60 centímetros de circunferência, para ela ficar um pouco mais soltinha, não ficar muito apertada no pescoço depois. Então, para fazer essa circunferência, eu vou precisar fazer 70 correntinhas aqui no início. Então, com o meu fio duplo, eu vou dar início aqui às correntinhas e eu vou fazer um total de 70 correntinhas, tá? Então, eu vou iniciar as correntinhas, sempre cuidando para pegar os 2 fiozinhos do trabalho, se tu estiver trabalhando com fio duplo, para não ficar com o fio solto aqui no meio do trabalho. Eu vou fazer minhas correntinhas aqui e já volto. Então, aqui eu já finalizei as correntinhas, tá? Fiquei aqui com o meu cordão de correntinhas e agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo lá na minha primeira correntinha que eu fiz para poder formar o círculo. Então, cuida para deixar todas elas bem retinhas aqui para frente para poder fechar em círculo aqui na primeira correntinha.
Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vão representar o primeiro ponto alto da carreira. E agora, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Então, eu tenho que ter no total 70 pontos altos, tá? Então, eu vou fazendo um ponto alto para cada correntinha e já vou escondendo esse fiozinho inicial aqui para fazer o arremate dele. Vou fazendo então aqui os pontos altos e já volto para encerrar essa carreira. Então aqui eu já finalizei todos os pontos altos, fiz um ponto para cada correntinha. Agora, para finalizar essa carreira, eu vou finalizar fazendo esse ponto primeiro aqui que eu fiz em relevo. Então, eu não vou fechar com ponto baixíssimo normal, eu vou fechar com ponto baixíssimo colocando a minha agulha de trás para frente dentro do ponto e fechando com ponto baixíssimo. Fazendo assim, esse primeiro ponto da carreira vai ficar em relevo para frente. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Vou laçar minha agulha. Esse próximo ponto aqui, o segundo, ele vai ser em relevo para trás. Então, eu vou entrar de trás para frente, vou cruzar minha agulha aqui no ponto e vou sair aqui atrás com a minha agulha. E agora, eu vou fazer o ponto alto. Assim, ficou o primeiro para frente e o segundo para trás. E assim vai ficando o ponto em relevo. Se tu fez a faixinha de crochê para fazer conjunto com essa gola aqui, tu já viu como que eu fiz essa barrinha aqui, né? Mas se caso tu tiver alguma dúvida, eu também vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo que eu fiz ensinando passo a passo a fazer só esse ponto aqui, que é o ponto em relevo, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira para formar o relevo. Um ponto vai ser pego pela frente e o outro vai ser pego por trás do ponto para poder formar esse efeito aqui. Vai ficando assim, ó. Então, essa segunda carreira vai ser com pontos altos em relevo, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira aqui e já volto para dar continuidade aqui à nossa peça. Então, aqui eu já finalizei essa segunda carreira fazendo ponto barra um por um em relevo aqui. Ficou assim. E agora eu vou finalizar a carreira da mesma forma que eu finalizei a carreira anterior. Eu vou passar a minha agulha de trás para frente aqui no meio do ponto, ó. E vou fazer o ponto baixíssimo. Finalizando a carreira e mantendo aqui o desenho do ponto. Aqui na minha gola, eu vou fazer somente essas 2 carreiras de barra, tá? E o tamanho em centímetros que eu tenho aqui, 3 centímetros, ó. Mesmo tamanho da barra da minha faixa. Como eu tô usando uma agulha maior, ela ficou um pouquinho maior, com 2 carreiras, tá? Então, se tu estiver fazendo com outro material, faz até um total de 3 centímetros aqui. Vê quantas carreiras tu vai precisar para ter um total de 3 centímetros, tá bom? Agora que eu finalizei essa parte, eu vou fazer essa carreira aqui toda em ponto baixo. Então, eu vou subir uma correntinha para representar o primeiro ponto baixo. Eu vou colocar um marcador aqui nesse primeiro ponto para eu não me perder aqui na contagem e finalizar certinho depois, tá? Agora que eu coloquei meu marcador, eu vou seguir fazendo pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, eu tenho que ter no total 70 pontos baixos, certo? Vou fazer aqui os pontos baixos até o final da carreira e já volto. Então, aqui eu já finalizei essa carreira em pontos baixos e eu vou finalizar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que eu fiz, que é onde está o marcador. Então, eu vou tirar o marcador aqui e vou finalizar com ponto baixíssimo normalmente. Finalizei essa carreira de pontos baixos. Agora eu vou passar umas orientações bem importantes, então tu tem que prestar bastante atenção nessa parte aqui para conseguir fazer a tua gola também para ficar igual a minha, tá? Então aqui, ó,
Se tu estiver trabalhando com fio Urbano Baby duplo, tu vai fazer esse ponto que eu vou mostrar agora dessa forma aqui, ó. Tu vai esticar um pouquinho o teu fio, vai laçar tua agulha na mesma altura dessa laçada inicial aqui, para ficar da mesma altura, ó. Vai entrar novamente nesse ponto, que é o primeiro ponto onde eu fechei com baixíssimo, vai entrar nesse ponto, vai puxar uma laçada e vai novamente fazer ele ficar da mesma altura dos outros pontos que eu tenho aqui, tá? Vai laçar a tua agulha de novo, vai entrar no ponto de novo, vai puxar mais uma laçada e sempre deixando todas elas na mesma altura, ó. Eu fiz isso 3 vezes, eu entrei dentro desse ponto 3 vezes. Eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 laçadas aqui na minha agulha. Com o fio Urbano Baby, tu vai fazer isso 3 vezes. E vai laçar a linha de novo e vai fechar todos esses pontos juntos. O ponto vai ficar assim, ó. É o nosso ponto puff, ele fica essa bolinha aqui. Agora, tu vai fazer 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas aqui, significa que assim, ó, a primeira correntinha é para te fechar esse ponto aqui. Faz parte desse ponto. A segunda correntinha que eu fiz é para dar espaço de um ponto para o outro. Então, por isso, tem que dar 2 correntinhas. Laça a agulha. Agora, por isso que eu dei uma correntinha a mais. Lacei a minha agulha de novo. Agora, eu vou pular um ponto da base, que é esse segundo ponto baixo. Vou pular ele e vou vir no próximo ponto. Vou entrar dentro desse ponto, vou laçar minha linha e vou deixar ela da mesma altura, ó. Deixa a tua agulha bem retinha para ela ficar da mesma altura, todas as laçadas, ó. Laça de novo, entra no ponto, puxa a laçada, deixa do mesmo tamanho, laça de novo a agulha, entra de novo no ponto, puxa de novo a laçada e deixa todas do mesmo tamanho, ó. Dá uma puxadinha assim para elas ficar do mesmo tamanho. Então, agora a gente vai fechar e dar 2 correntinhas. Fazer 2 correntinhas. Assim vai ficando esse desenho do ponto puff. Vou laçar de novo a agulha, pula um ponto de base, entra no próximo e faz novamente esse processo. Tem que fazer isso aqui 3 vezes. Já entrei uma vez no ponto, laço a minha agulha, entro de novo no ponto, puxo mais uma vez, laço de novo, entro no ponto e puxo mais uma vez. São 3 vezes que tem que fazer isso aqui. Depois, puxo uma laçada, fecha todos esses pontos juntos, como se fosse um ponto baixíssimo, e faz as 2 correntinhas. Lembrando que as 2 correntinhas, uma é para fechar esse ponto aqui e a segunda correntinha é para dar espaço, porque eu vou pular um da base, tá bom? E assim vai ficando o ponto puff. Esse processo é se tu tá trabalhando com um fio Urbano Baby ou um fio um pouco mais fino. Tu vai entrar 3 vezes no ponto, com as laçadas, para ele ficar gordinho assim, ó. Se tu estiver trabalhando com o fio Harmony duplo, que é esse que eu tô trabalhando aqui, tu vai entrar somente 2 vezes dentro do ponto. Então, tu vai ficar com uma laçada a menos aqui no tamanho da bolinha, tá? Isso aqui é a gosto de cada um. Tu pode fazer um teste, tu pode ir entrando no ponto e puxando as laçadas e ver o tamanho que vai ficar a bolinha. Aí tu escolhe qual tamanho tu vai querer fazer a bolinha aí na tua gola. Tá? Dependendo do fio que tu tá usando, a quantidade de laçadas vai ser diferente. Então, tu pode ir fazendo e olhando o tamanho da bolinha e ver qual delas tu acha melhor. No meu caso, como eu fiz com 2 fios diferentes, o fio Urbano Baby, ele ficou um pouquinho mais fino, então eu tive que dar 3 laçadas na agulha para formar a bolinha, que nem eu mostrei aqui, eu fiz com 3 laçadas. No fio Harmony, quando eu fiz a outra metade da gola, eu só dei 2 laçadas na agulha entrando nos pontos.
porque daí a bolinha ficou do mesmo tamanho do fio Urbano Baby. O fio Harmony ficou mais grosso, então eu tive que dar uma laçada a menos, entendeu? Para as bolinhas ficarem todas do mesmo tamanho. Como eu fiz com 2 fios, eu fiz assim, com 2 fios diferentes, né? Se tu fizer o trabalho todo com o mesmo material, tu vai dar sempre as mesmas quantidades de laçadas em todo o trabalho, do início ao final, para toda ela ficar igual, tá bom? Então, eu só tô explicando como que eu fiz na minha, porque eu tive que trabalhar com 2 fios diferentes, tá? Então, é só para deixar claro essa informação. Então, agora, esse ponto de bolinha aqui, que é o ponto puff, eu vou fazer em toda essa carreira aqui. Esse processo que eu mostrei com 3 laçadas dentro de cada ponto é pro fio Urbano Baby, ou se tu estiver trabalhando com um fio um pouco mais fino, para a bolinha ficar um pouquinho mais gordinha. Eu vou desmanchar essas bolinhas que eu fiz e vou fazer somente com 2 laçadas e vou te mostrar. Porque é como eu vou fazer com o fio Harmony, com o fio Harmony eu fiz somente 2 laçadas. Então aqui, ó, vamos de novo. Eu fechei a carreira de pontos baixos com ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou esticar um pouco esse fio aqui, o início, para ele ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Vou laçar a minha agulha, vou entrar de novo nesse mesmo ponto, vou puxar uma laçada e vou esticar para ficar do mesmo ponto, do mesmo tamanho. Vou entrar de novo, dando a laçada, e entrar de novo no meu ponto, puxando a laçada. Ó, fiz isso 2 vezes. Agora eu vou laçar minha linha e vou puxar por dentro de todos esses pontos aqui, assim. E agora eu vou fazer uma correntinha que é para fechar o ponto e mais uma que é para dar espaço. Ó, essas 2 entradas que eu dei no ponto aqui é com o fio Harmony, tá? Que ele é um pouquinho mais grosso. Agora que eu fiz essa primeira bolinha, eu vou dar uma laçada na minha linha, vou pular o próximo ponto de base e vou ir no terceiro ponto. Vou entrar com a agulha, vou puxar a laçada uma vez, laço aqui na agulha, entro no ponto a segunda vez e puxo de novo para ficar sempre da mesma altura, todas as laçadas, ó. E agora eu vou fechar com mais uma laçada todos esses pontos aqui, inclusive esse último aqui da agulha. E agora eu vou fechar com ponto com uma correntinha e vou fazer mais uma correntinha para espaço. E assim vai ficando o ponto puff. E então a sequência dessa carreira aqui vai ser somente isso. Eu vou fazer as 2 correntinhas, vou pular sempre um ponto da base, no próximo eu faço as 2 laçadas e fecho o ponto, faço as 2 correntinhas, pulo um ponto, faço no próximo, pulo um ponto, faço no próximo, para poder ficar esse espacinho aqui entre eles, ó, de uma correntinha. Então, se tu tiver alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, só voltar um pouquinho o vídeo e assistir novamente, tá? Porque é isso mesmo que vai ser feito aqui no ponto. É bem facinho de fazer. Só tem que prestar bastante atenção aqui na quantidade de laçadas que tu vai dar em cada ponto e nunca esquecendo de fazer as 2 correntinhas aqui e pular sempre um ponto de base. Então, eu vou fazer essa carreira dessa forma aqui, dando as 2 laçadas. Eu sempre vou entrar 2 vezes no ponto, intercalando os pontos, e já volto. Finalizei essa carreira aqui de ponto puff, olha só que coisa mais fofa que fica esse ponto. Agora, eu já fiz aqui as 2 correntinhas, ó, de separação. Para finalizar essa carreira, eu vou entrar com a minha agulha dentro desse primeiro ponto aqui, ó, que foi a primeira correntinha que eu fiz quando eu fechei o primeiro ponto puff, tá? É aqui que eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, aí o que eu tenho que fazer agora? Eu vou colocar minha agulha. Depois que eu fechei com ponto baixíssimo, eu encerrei a carreira, ó. E agora, para dar continuidade aqui, eu vou ter que entrar com a minha agulha nesse meio aqui, que é onde ficou o espaço da correntinha. Tu pode só entrar aqui e fazer mais um ponto baixíssimo para te entrar aqui no meio, ó. Aí a gente já tá aqui no meio onde eu preciso.
que é onde eu preciso iniciar a próxima carreira. Então, a segunda carreira desse ponto, a gente não vai iniciar em cima desse ponto que já tá aqui. A gente vai iniciar nos intervalos dos pontos, ó, onde ficam os buraquinhos. Então, eu fechei com ponto baixíssimo em cima do ponto, entrei dentro desse espaço e fiz mais um ponto baixíssimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esticar o fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira carreira aqui do ponto puff. Vou laçar minha agulha, sempre cuidando para deixar as laçadas na mesma altura, ó. Vou entrar nesse espaço aqui da correntinha, vou laçar o fio, vou trazer ele para ficar da mesma altura dos pontos. Vou laçar de novo e vou entrar de novo puxando mais uma laçada. E aí fecha todos, ó. E faz as duas correntinhas. Então, aqui vai ser o início dessa carreira, dentro do intervalo de correntinha. Por isso, a gente tem que manter o intervalo de correntinha pulando um da base, para a gente ter esse espaço aqui depois para fazer os próximos pontos puffs. Depois que eu fiz aqui as duas correntinhas, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, nesse intervalo. Não vou em cima do ponto, eu vou entrar no intervalo, ó, e vou puxar a laçada. Lembrando de deixar todas da mesma altura. Laço de novo o fio e entro de novo puxando mais uma laçada e esticando a laçada. Fiz isso 2 vezes. Agora eu vou fechar todos os pontinhos juntos. E vou fazer as duas correntinhas. Aqui já tenho 2 pontos puffs, um para cada espacinho, ó. Lacei a agulha, vou entrar aqui nesse meio do ponto e vou fazer novamente o processo. Uma vez, laço, entro a segunda vez e puxo a laçada. E fecho todas juntas. 2 correntinhas. E vou repetir esse processo até o final da carreira. Os pontos vão ficar intercalados, ó. Eu vou finalizar essa carreira e vou voltar para mostrar a finalização dessa e o início da próxima, tá? Então, eu já volto. Finalizei mais essa carreira aqui, ó, e vai ficando assim. Fiz já as 2 correntinhas depois do último ponto. E para finalizar, é da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Eu vou entrar com a agulha nesse primeiro pontinho aqui, que é a primeira correntinha que eu fiz em cima do ponto puff, e vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Aí eu fico com o meu ponto bem em cima do ponto puff. Para começar essa próxima carreira, eu vou entrar com a minha agulha nesse espaço aqui da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Entrei aqui no meio do espaço. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na carreira anterior. Depois que eu entrei no espaço, eu vou esticar um pouco o fio, vou laçar a agulha e vou fazer novamente a mesma coisa. Fiz o primeiro ponto puff da terceira carreira de ponto puff, ó. E é assim que eu vou iniciar e vou finalizar as carreiras de ponto puff. Muito fácil de fazer esse ponto, bem tranquilo. Se tu seguir o passo a passo certinho aí, o teu trabalho vai ficar igualzinho ao meu, tá? Cuida sempre para deixar todas as laçadinhas do mesmo tamanho e não esquecer de fazer certinho aqui no intervalo dos pontos, tá? Aqui eu já fiz 2 carreiras e vou iniciar a terceira. Eu vou fazer no total 10 carreiras de ponto puff, tá? Na minha gola, que já tá pronta, como eu trabalhei com 2 fios diferentes, eu fiz 5 carreiras com o fio urbano. Na verdade, eu iniciei, né, com o fio urbano duplo, urbano baby duplo, e fiz a barra toda, mais 5 carreiras de ponto puff, toda no fio urbano baby. Quando acabou o meu fio, eu emendei esse fio Harmony, duplo também, e fiz mais 5 carreiras para fechar as 10 carreiras de ponto puff, tá? E aí, quando eu for finalizar o acabamento aqui da gola, eu volto para mostrar como fazer depois que tiver as 10 carreiras de ponto puff,
tá? Então, faz aí 10 carreiras de ponto puff e eu já volto para mostrar como fazer o restante da peça. Então, aqui eu já finalizei todas as carreiras de ponto puff. Essa gola aqui é a gola original que eu fiz, tá? Aqui, ó, o início até a metade eu tenho o fio Urbano Baby e daqui até aqui em cima eu já tenho o fio Harmony duplo, tá? Então, é assim que tá ficando a minha gola. Aqui no total eu tenho 17 centímetros, desde o início da barra. Agora eu vou dar início às carreiras finais para dar o acabamento aqui da gola e vou mostrar como que eu fiz, tá? Então aqui eu já tenho o meu último ponto puff dessa última carreira, fiz as duas correntinhas e vou finalizar da mesma forma que eu já estava finalizando antes, fazendo ponto baixíssimo nessa primeira correntinha do primeiro ponto da carreira. Agora eu vou subir uma correntinha. Eu vou colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto. Aqui onde eu coloquei o marcador é o meu primeiro ponto baixo da carreira, onde eu fiz a primeira correntinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo no intervalo das correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto puff, que é dentro dessa correntinha que fica em cima dele, ó. Mais um ponto baixo no intervalo da correntinha, mais um ponto baixo dentro do espacinho aqui de cima do ponto puff, e vai ficando assim. Então, significa que eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu tenho que ter no total aqui nessa carreira, quando eu finalizar, meus 70 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo no espaço e um ponto baixo em cima do ponto puff, para ficar certinho aqui a carreira. Quando eu finalizar essa carreira de ponto baixo, eu volto. Então, aqui eu já finalizei toda essa carreira em pontos baixos. Cheguei aqui no primeiro ponto da carreira, vou tirar o marcador. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo normalmente. Finalizei essa carreira, então, fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Vou laçar minha agulha. E agora, como eu tenho 70 pontos baixos aqui na carreira que eu acabei de terminar, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui um ponto alto para cada ponto baixo que eu fiz antes. Vai ficando assim. Vou terminar essa carreira só em pontos altos e já volto. Finalizei essa carreira aqui em pontos altos. Agora, para fechar essa carreira aqui, eu vou colocar minha agulha de trás para frente aqui no meio do ponto, assim, e vou fechar com ponto baixíssimo. Eu fechei assim porque essa próxima carreira que eu vou fazer vai ser em ponto em relevo, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, no início da barra. Que ficou com aquelas duas carreirinhas de relevo, a primeira foi ponto alto e a segunda foi em relevo para fazer esse efeito aqui, ó. Então, a mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui em cima. Fiz a primeira aqui de ponto alto, então a segunda vai ser de ponto em relevo, para ficar o mesmo efeito ali de baixo. Vou subir agora as 3 correntinhas. Vou laçar minha agulha. Esse primeiro ponto que eu fechei ficou em relevo para frente, então o segundo vai ficar em relevo para trás. E assim eu vou intercalando o ponto. Um relevo na frente, um relevo atrás, para ficar o mesmo efeito aqui da minha barra. Então, eu vou fazer igualzinho esse início aqui. Se tu tiver alguma dificuldade ou ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e assiste essa parte aqui do começo de novo, tá? Porque agora o acabamento vai ser igual. Então, eu não vou fazer de novo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha barrinha um por um e já volto.
Então, aqui eu finalizei essa carreira fazendo os pontinhos em relevo. Para finalizar, eu vou colocar minha agulha de trás para frente aqui dentro desse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou puxar o fio, que eu já cortei aqui para fazer o acabamento, vou puxar todo ele. Depois que eu puxei o fio, eu vou vir aqui nesse segundo ponto da carreira, de trás para frente dentro do ponto, vou puxar esse fio aqui para dentro e lá para trás do trabalho. Ficou assim. E agora eu vou entrar de novo nesse primeiro ponto que eu finalizei e vou puxar o fio. E agora, esse fiozinho que sobrou, eu vou arrematar aqui para o lado avesso. Vou entrar em alguns pontos aqui com o fio. Como eu tô trabalhando com 2 fiozinhos aqui, eu vou deixar um separado do outro para poder fazer o nozinho com os 2 juntos. Assim eu posso dar uns 2 a 3 nozinhos. E cortar o excesso de fio aqui, e aí já ficou pronto o arremate do fio. Agora eu vou te mostrar como que eu fiz essa cordinha aqui, ó, com pérolas na ponta, tá? Como eu já fiz a minha cordinha, eu vou mostrar como que eu fiz numa cordinha menor, só para não ter que fazer toda a cordinha novamente, tá? Mas essa aqui que eu fiz, ela tem um tamanho total de 90 centímetros de comprimento, desde a primeira correntinha que eu fiz até a outra ponta aqui, tem 90 centímetros. E no total eu tenho 110 correntinhas, tá? Então, para fazer esse tamanho aqui, eu usei o fio Harmony duplo com agulha 5 e fiz 110 correntinhas. Eu vou mostrar como que eu fiz a aplicação dessas pérolas aqui na ponta. Quando tu for iniciar para fazer a tua cordinha, deixa um pedaço maiorzinho assim, ó, no início, antes de começar a fazer as correntinhas, porque é esse pedaço aqui que eu vou utilizar para colocar as pérolas, tá? Então eu tenho que ter um espaço um pouco maior para depois poder fazer o arremate aqui com segurança. Então deixa mais ou menos um palmo aqui de fio sobrando antes de começar as correntinhas, ó. E agora que eu deixei esse pedaço sobrando, eu vou iniciar as correntinhas. Aqui eu vou fazer só umas 10 correntinhas. Aqui eu fiz só 10 correntinhas porque eu vou mostrar como que eu fiz, tá? Aí quando tu for fazer o teu, tu faz do tamanho real, tamanho exato que tu precisa para poder passar depois ao redor da gola, tá? Então aqui, ó, deixei o pedaço sobrando, fiz 10 correntinhas só para mostrar. Quando eu finalizar, eu vou fazer mais uma e vou puxar o fio, deixando mais ou menos o mesmo tamanho aqui do início. E vou cortar esse fio aqui. Agora que eu cortei, eu posso puxar o restante e travar esse último ponto, ó. Então, eu fiquei com o fio sobrando nas duas extremidades aqui da cordinha. Para colocar minhas pérolas, aqui no meu trabalho eu vou colocar 4 pérolas, tá? Eu tô usando o fio duplo, então eu sempre vou manter o trabalho com o fio duplo, tá? Se tu estiver usando um fio só, é só fazer normalmente. Para fazer a aplicação da pérola, eu vou pegar a minha agulha de 1,25, é a mais fininha que eu tenho aqui, para poder caber certinho no buraquinho da pérola. A pérola que eu vou usar é essa daqui, ela tem a numeração de 5, tá? Ela cabe certinho aqui com essa agulha que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, tu tem que ver se a agulha que tu tem aí, ela vai passar no buraquinho da pérola, ó, que é para poder puxar o fio por dentro dela. Então, para fazer a aplicação da pérola, eu vou passar minha agulha no buraquinho dela, vou pegar o meu fio que eu tô trabalhando. Como eu tô trabalhando com fio duplo, eu vou passar um de cada vez, senão os dois não vão passar juntos aqui, ó. E vou passar por dentro do buraquinho da pérola. Passei o primeiro fiozinho.
Agora eu vou colocar a agulha de novo aqui dentro da pérola. Vou puxar o outro fio. Consegui passar as duas perninhas do fio dentro da minha pérola e agora eu vou empurrar ela rente aqui ao início das correntinhas, ó. Se tu for usar uma pérola maior, tu pode usar 2 a 3 pérolas. No meu caso, como ela é pequenininha, eu vou aplicar 4 aqui, tá? Então, para colocar mais 3 aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para colocar essa primeira. Vou pegar a pérola, colocar minha agulha dentro do buraquinho e passar um fiozinho de cada vez aqui por dentro. Passei a segunda pérola. Agora eu vou empurrar ela rente aqui à primeira que eu coloquei. E assim eu vou fazer até eu ter 4 pérolas aqui na pontinha. Coloquei aqui as 4 pérolas. Agora eu vou fazer 3 nozinhos aqui com esse pedaço de fio que sobrou. Bem apertado aqui, bem pertinho da pontinha da última pérola, ó. Para ela não escapar. Depois que dá esses 3 nozinhos bem apertados aqui, tu pode colar com aquelas colas bem resistentes aqui, aquelas colas instantâneas. Coloca um pinguinho de cola aqui na ponta e espera secar bem. E depois tu corta o excesso do fio, porque daí assim não corre o risco de colar teus dedos no fio e também de tu cortar muito rente aqui e aí depois acabar soltando o nozinho antes de colar, tá? Então cola primeiro, espera secar bem e depois tu faz o arremate do fio. E aí vai ficar assim. Na outra ponta aqui da cordinha, tu vai fazer o mesmo processo desse outro lado aqui. E aí vai ficar igual essa minha aqui que eu fiz no tamanho original, ó, com as pontinhas com nozinhos. Agora, para fazer a aplicação aqui na gola, é bem fácil. Tu vai pegar o meio da gola aqui da frente e vai intercalar a cordinha como se fosse fazer um passa-fita aqui, ó. Coloca dentro de um e vai intercalando aqui, ó. Deixa um pedacinho sobrando aqui pra frente. Passa toda ela na volta aqui até a outra ponta chegar aqui no meio. E aí tá pronta a nossa gola, com esse efeito aqui da cordinha. E esse é o resultado final depois da aplicação da cordinha. Olha como ela fica muito bonita com esse acabamento. Eu espero que tu tenha gostado de aprender essa receita da gola em crochê. Se gostou dessa peça, deixa o teu like e comenta para eu saber o que tu achou desse modelinho aqui. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo!